Por isso que ele diz que nós devemos pregar e de pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto o homem não tem a consciência que Deus é Pai, que Ele é Criador, que Ele requer a sua honra como Pai, como Senhor, como que deu a vida, o homem ele é ignorante, ele é cego, ele está debaixo de uma maldição, porque o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo, que não creem na obra redentora que o Pai fez através de Jesus. Então, como disse a palavra de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu seu Filho porque Ele amou. Então, quem aceita Jesus como Salvador, fica livre para sempre da perdição eterna. Repito, quem aceita Jesus como seu Salvador, fica livre para sempre da perdição eterna e passa a fazer parte da família divina, porque Deus te amou, não importa a sua condição, se você outrora não conhecia Deus, mas Ele te conhece, Ele te vê, Ele te ama, Ele quer que o evangelho seja pregado a toda criatura. Então, aqueles que já conhecem a palavra, que já entraram na família de Deus, não pode desprezar aquelas pessoas que ainda estão perdidas. Por quê? Porque Deus coloca na nossa frente esta responsabilidade, esta missão de pregar o evangelho a toda criatura. Ele faz isso porque ama o pecador e nos ama. Ele ama o pecador e nos ama. Você poderia dizer, mas irmã, você também é uma pecadora? Sim, mas agora eu já faço parte da sua família. Eu tenho identidade de filho, porque o filho fica na casa, o servo não. O filho permanece com o pai, o servo não. Por quê? Porque o filho honra o pai. Os filhos amam o pai. Os filhos defendem a honra do pai. Então, todo aquele que é servo, não. O servo, ele está na casa somente por um salário, por uma recompensa. Quantos querem de Deus uma bênção, algo material e passageiro, algo terreno, mas Deus não quer você como servo só. Ele quer você como filho amado, que você encontre nele o amor perfeito, que você entenda que ele tem tudo para lhe oferecer muito mais do que as bênçãos da terra. Ele tem um céu de glória, ele tem uma mansão eterna, ele tem um galardão perfeito, ele tem vida eterna, gozo eterno, paz que o mundo não pode oferecer. O Altíssimo tem um caminho muito grande, tem um amor muito grande pelos perdidos. Ele ama todos os perdidos, por isso ele mandou Jesus para salvar todos quantos estavam perdidos. Senão, eles não subsistiriam. Você sabia disso? Se Deus não amasse o mundo perdido, o mundo já teria sido destruído. Por esse motivo, nós, salvos, temos a obrigação de buscar do Senhor a sabedoria para levarmos o conhecimento do Altíssimo aos que jazem nas trevas. Nós temos o dever de amar os perdidos, pedir a Deus sabedoria para pregar esta palavra, de revelar o Filho dele àqueles que ainda não conhecem. Você sabia a maior bênção que recebemos do céu? Você sabe qual é? Depois da salvação, foi a de temer ao Senhor. Esta é a maior bênção. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o homem teme a Deus, depois que ele é salvo, ele se desvia do pecado, ele se desvia do engano do diabo, ele se desvia da morte e do inferno, por causa do temor. O temor ao Senhor conserva ele de pecar, conserva ele de ir contra o seu Deus, porque quem poderá resistir à fúria e à ira deste Deus? O diabo e o inferno todo está debaixo desta fúria, desta ira. Todos aqueles que se levantam contra a santidade de Deus, a justiça de Deus, perecerão neste lugar de tormento, pois o inferno é a prisão dos malditos. O inferno é a ira de Deus sendo derramada para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que se rebelam contra Deus, como o diabo e os anjos que se rebelaram juntamente com ele, estarão neste lugar de desprezo, de tormento. O inferno é o
oposto do céu. No céu tem glória, no inferno é tristeza, amargura, choro, ranger de dente. No céu é dia constante, o céu é lugar de uma harmonia, o ar lá é agradável, a temperatura é refrescante e harmoniosa, há louvores no céu, há cânticos de prazer e de glória e de alegria. No inferno há prantos, há choro, há tristeza, há lamento, há murmuração, há gritos, há blasfêmias. No inferno é trevas, no inferno é tormentos de fogo, no inferno tem bichos atormentadores que machucam, que ferem as almas, que cortam, que destroem as almas. No céu há anjos, seres celestiais gloriosos que consolam, que confortam, que ensinam as almas a adorar a Deus. O céu é o oposto do inferno. E por que Deus fez o inferno? Porque Lúcifer desprezou a Deus. O anjo de luz, de glória, desprezou a Deus. Então, como ele não pôde ter a Deus, o lugar dele era aquilo que não era Deus. O inferno é tudo aquilo que Deus não é. O inferno é tudo aquilo que este anjo caído é: maldade, destruição, corrupção, injustiça. O inferno é terrível. Deus não tem prazer que nem a alma vá para o inferno. Foi por isso que ele mandou Jesus Cristo morrer no seu lugar, para te salvar, para te livrar deste lugar de tormento. E o diabo tenta te enganar, o diabo tenta te confundir, o diabo tenta te seduzir para você te afastar de Deus. Ele quer provar para você que Deus não é tão bom, que Deus não é bom, que Deus é mau. O diabo ainda diz assim: olha, se Deus é bom, por que todo esse mal sobre a terra? Pelo contrário, Deus é tão bom que diante de tanta maldade, tanta injustiça na terra, ele tem poupado a terra por amor de muitos que ainda se arrependerão. Você sabia que disso, que Deus já poderia ter destruído essa terra, já poderia ter mandado fogo sobre toda ela, como mandou lá em Sodoma e Gomorra, quando não tinha nem 10 justos. O pecado já tinha chegado às narinas de Deus, ao ponto de Deus não suportar mais e mandar os anjos tirar Ló e a sua família de lá, porque aquele lugar não cabia mais, não poderia mais ficar sobre a face da terra. E Deus mandou fogo para destruir Sodoma e Gomorra, porque aqueles homens odiavam a Deus, eles amavam o pecado, eles odiavam a Deus, eles detestavam os homens, eles faziam injustiça, eles praticavam grandes maldades, ao ponto deles querer coabitar com os anjos que Deus mandou, ao ponto deles fazer coisas horríveis contra Deus, e Deus não suportou mais. Deus não teve mais como dar oportunidade, porque Deus já tinha dado todas as oportunidades, e eles desprezaram todas as oportunidades, zombando, escarnecendo de Deus, através dos seus pecados malignos. Mas Deus, ele tem amor, tanto amor, que ele ainda suporta a maldade, a impiedade, a injustiça de tantos homens. Você vê na terra tanta maldade, tanta injustiça, homens matando homens, injustos matando justos, tirando vida de crianças, roubando, saqueando, destruindo a terra, a natureza. O que é isso? Por que tudo isso? Porque Deus ainda tem tido misericórdia, porque Deus não quer destruir a todos. Deus antes quer que eles se arrependam. Não é porque alguém faz o mal que eu tenho que aprender o mal com ele, não. Nós devemos aprender a justiça e a bondade de Deus para praticar como ele, porque quem faz o mal aprendeu a maldade com Satanás, quem faz o bem aprendeu a bondade com Deus. Por isso que a maior bênção depois da salvação é o temor a Deus. Quem teme a Deus honra a Deus com a sua vida, despreza o pecado, né, e as ofertas do maligno, e ama o Senhor de todo o coração. Amar a Deus é ter os seus mandamentos e guardá-lo. Lá em João 14, 21, eu vou abrir aqui em João 14, 21, para recitar, para que vocês possam meditar na palavra do Senhor. Eu quero que vocês prestem atenção. Em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Escute, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama
é todos irmã Gardene, não. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você pode dizer, mas eu não vejo Deus, eu não conheço Deus. Você ama a Deus? Você busca a Deus? Você teme a Deus e guarda os seus mandamentos? Se você amá-lo, buscá-lo, desejá-lo, honrá-lo, você vai conhecer o Pai. O Senhor vai se manifestar para você. Você vai ser amado dele e ele vai se manifestar para você. Então, guarde na tábua do seu coração o Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Muitas vezes as pessoas abrem a boca e dizem, eu amo a Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar, eu amo a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, não faz a sua vontade, não teme a Deus, vive uma vida de pecado, de injúria, de injustiça, de engano, de prostituição, de vícios, e abre a boca dizendo que ama a Deus. Este amor é fingido, este amor é um amor enganoso. Então, não diga que ama a Deus se você não guarda os seus mandamentos, se você não teme, mas diga, Senhor, eu ainda não te amo e eu quero te amar, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero voltar a ti, Senhor. Eu vou ler na tarde deste dia a parábola do filho pródigo, daquele que um dia não amou o pai, mas resolveu deixar a casa do pai, deixar os bens do pai, deixar o abraço do pai, deixar a mesa do pai para participar das coisas do mundo, para amar o mundo. Eu vou ler ainda, mas antes de eu entrar neste livro de Lucas, o capítulo 15, o verso 11, eu quero ainda meditar um pouco falando sobre o amor de Deus e a bênção de temer a Deus. Não basta apenas ter os mandamentos. Quem recebe as ordens divinas e obedece a elas, descobre que os celeiros do Senhor estão abarrotados de bênçãos indivisíveis, bênçãos que você nem pode imaginar. Como é que eu posso dizer? Bênçãos inagualáveis, bênçãos que não tem como a mente humana conceber, imaginar essas bênçãos. Quem recebe as ordens divinas e obedece elas. Então, Deus tem bênçãos para todos aqueles que recebem as ordens, que temem a Ele. Você ama a Deus? Você teme a Deus? Você será honrado por Deus. Você será honrado. As bênçãos estarão com você. É para os fiéis essas bênçãos. Aquele que tem o temor será bem-sucedido em tudo o que fizer, em tudo o que empreender. Por quê? Porque a mão do Senhor estará sobre ele. Não basta apenas ter os mandamentos e cumpri-los. Na verdade, a pessoa que deseja realmente ser feliz precisa orar e esforçar-se para ter grande prazer no que o Senhor manda que ela faça. Ah, se eu só quero bênção. Não, você tem que orar, se esforçar, buscar a Deus para dizer, Senhor, eu também quero te servir. Eu quero ter prazer em ti. Senhor, eu não quero amar as bênçãos, eu quero amar a ti e me alegrar contigo pelas tuas bênçãos, porque tu concedeu todas as bênçãos para mim, mas você deve ter prazer no Senhor, ao ponto de orar, de buscar, de desejar a sua face. Para quê? Para fazer a vontade dele. O Pai quer que o seu filho faça a sua vontade. A Bíblia diz que o pai, ele precisa da sua honra. Então, se você é filho, você tem que honrar fazendo a vontade dele. Quem executa a obra de Deus de qualquer maneira e se deixa levar por interesses mesquinhos na realização do que o pai ordena, descobre que serviu ao diabo e não fez a vontade de Deus. Ah, eu vou servir a Deus do meu jeito, da minha forma. Ah, importante é que eu estou aqui fazendo alguma coisa para ele. Deus não aceita. Isto aí é uma forma mesquinha de servir a Deus e, na verdade, está servindo ao diabo. Você está traindo a confiança do seu pai. Você não pode dizer que honra o seu pai honrando o diabo, fazendo a vontade do diabo, dando glória a Satanás quando faz o que ele gosta. Como uma pessoa com algum propósito sujo em mente, pode falar de Deus para alguém. Já pensou? Isto é hipocrisia. Se você tem um propósito no seu coração mau,
Você não pode falar desse Deus de amor. Então você tem que limpar o seu coração, reconhecer a sua condição miserável, se arrepender e dizer: Senhor, me enche deste amor. Está escrito que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você sabia? E é maldito. Eu já sou um servo de Deus, eu sou uma boa pessoa. Mas se você faz sem conhecer quem é o seu Deus, sem ter noção do que esse Deus é, de quem ele é, e não honrar ele com temor, tudo que você fez para ele está sendo maldito. Os que temem ao Senhor obtêm muito sucesso, pois eles se consagram ao Pai e vivem com a palavra no coração. Esforçam-se para agradar em tudo ao Altíssimo. Jamais são abandonados e quando oram são atendidos. Você entendeu esta palavra? Quando o homem ele teme a Deus, Deus não o abandona. Mas irmã Gardene, aquela pessoa lá, ela não teme a Deus, ela desonra a Deus, ela faz tanta maldade e Deus o abençoa. Não. Deus está preservando a sua vida ainda, dando tempo e oportunidade para que ele venha se arrepender, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta, porque o lugar do ímpio é o inferno. E eu quero continuar nesta tarde, deste dia, meditando. Isso foi só como é que eu posso dizer, uma pequena explanação daquilo que eu quero pregar, pois eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo. E diz aqui no capítulo 15, verso 11, diz: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu estou aqui na minha casa e vou meditar juntamente com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa saber que você é amado do Pai. Não se sinta rejeitado. Olha, o filho pródigo, ele não foi um filho que honrou o pai. Ele saiu da casa do pai. Ele desagradou o pai, ele entristeceu o coração do pai. Ele pegou a sua parte da herança, foi embora, destruiu, desperdiçou. Então, o pai poderia dizer: agora eu não quero mais esse filho, mas não foi isso que ele fez. Vamos ler e descobrir que este pai sempre espera o filho de braços abertos. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aqui eu quero deixar uma verdade para você. Você está percebendo que você é filho, que você tem uma herança que lhe pertence? Você sabia que Deus tem bens na terra para os filhos? E aí, irmã Gardene, eu tenho herança? Sim, na terra você tem. É por isso que o diabo tem tomado a herança de muitas pessoas poderiam hoje estar muito bem, até financeiramente, com saúde, mas o diabo tomou a sua herança. Você sabia disso? Roubou a sua saúde, destruiu a sua família, roubou a sua paz. Quantos hoje estão em um manicômio porque perderam a paz? Outros estão depressivos, tomando remédios para dormir. Você tem direito ao sono, mas para dormir você precisa tomar remédios porque o diabo tomou a tua paz. Perderam a vida, estão desejando a morte. Tem vida, mas para eles é melhor a morte. O diabo tem roubado a tua vida. Você sabia disso? Que a vida, o sono, a alegria, a família, os amigos, os bens da terra, as flores, os frutos, tudo que essa terra tem de bom é seu, não é de Satanás, é nosso, e o diabo quer tomar, quer tirar, e tem tirado de muitos. Quantos perderam a liberdade, estão agora em presídio, porque o diabo roubou a sua liberdade. Em poucos dias depois, o filho mais novo, e você vê aqui que o pai não teve como reter. Não, o filho não pediu, o pai é liberal. O pai não quer que o filho fique na casa, obrigado. Não, você vai ter que ficar aqui, você não pode sair daqui. Eu não vou lhe dar herança, eu não vou lhe dar direito. Você não vai desperdiçar o que é meu, porque eu lhe dei. Não, ele não fez isso. Ele disse: está aqui, filho, está aqui, a herança é sua. A vida é sua, filho. Eu te dei. Agora, o que você vai fazer com ela? Aí, muitas vezes, a pessoa pega a vida, a liberdade, e derrama a sua liberdade em uma situação que a prisão, a sociedade o rejeita, se torna um preso, um foragido. Por quê? Porque ele praticou mal. Ele não usou a liberdade dele para fazer a vontade de Deus, para temer a Deus, para ser justo com o próximo. Ele praticou injustiça. Então, agora a sua liberdade é roubada.
é tomada, porque cada um vai colher o fruto das suas ações, né? Outros pegam a vida que Deus deu e derramam a vida dele em um copo de cachaça, em um copo de uísque, em garrafas de cerveja, em tragos de cigarro, em tragos de entorpecente, né? Eles injetam drogas no seu corpo. Ali, eles estão entregando a sua vida, a sua saúde para aquela maldição. Deus não deu a sua vida para você destruí-la no pecado. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e todo aquele que destruir o templo do Senhor será destruído. Deus não te deu a vida para você destruir ela no vício, para você destruir ela na injustiça, para você destruir ela com pecado. Deus te deu a vida para você honrar, temer, obedecer e glorificar Ele, porque isso vai gerar para você gozo e vida eterna com Ele na eternidade. O que você tem feito com a sua vida? Você fez com o filho pródigo? Pegou a herança do pai, que é a sua vida, e desperdiçou lá fora com o mundo, com o diabo, com o pecado? Em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Quantos têm se afastado para longe de Deus? Pega toda a herança, a vida que Deus deu, a juventude. Olha, Deus te chamou jovem, mas talvez você já tenha hoje 40, 50 anos, talvez 60 ou 70. Viveu a vida toda desperdiçando a herança, a vida que Deus te deu no pecado. Mas ainda você está vivo, você ainda está, o Pai ainda está te esperando, Ele está de braços abertos. Volta, filho. Volta para casa, para perto de mim, na terra longínqua. Você não vai fazer aquilo que agrada aos meus olhos, porque é a terra do inimigo. Foi para longe, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Desperdiça as bênçãos que Deus deu, como, irmã Gardene? Vivendo dissolutamente, estragando a vida com pecado. O pecado, ele gera morte, e a morte, o salário dela é o inferno. Todos aqueles que vivem na prática do pecado, a recompensa delas será o inferno. Como você quer ir para o céu vivendo uma vida de pecado, uma vida longe do Pai, desperdiçando a sua vida no pecado? O final dela será o inferno. Não será nos braços de Deus. Você diz que ama a Deus e quer ir para o céu? Então mude a direção dos seus passos. Caminhe com Cristo, ame a Ele, busque a palavra de Deus, honre a Deus, tema a Deus, porque Ele tem vida eterna para te dar. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. Não é assim? Os pecadores, quando eles perdem toda a sua vida, né, já estão ali no álcool, drogados, perdendo a saúde, já não tem mais nem força de respirar, só desejam a morte. Aí eles começam a padecer necessidades. Já não tem mais força para pecar, né? Nem até força para pecar está faltando, porque já estão quase mortos de tanto pecar. Que triste, que triste. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Que terra? A terra longínqua, a terra longe do Pai, a terra onde Satanás é quem manda. O qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos. Aí, em vez de voltar para a casa do Pai, eu vou me achegar aqui perto desse ímpio e vou ver o que é que ele tem para mim, né? Fica procurando auxílio no mundo, consolo e abrigo aonde não tem, procurando amizade com aqueles que detestam a Deus. Ele vai te mandar saber para onde? Para você apacentar os porcos. Porcos fala de sujeira, de pecado, porque o que ele tem é pocilga. Ele só cuida de porcos. Deus só tem filhos e ele compara os seus filhos com ovelhas. Satanás, ele tem um chiqueiro de porcos, então ele manda para a porqueira, para os porcos, e disse assim, que ele estava ali cuidando dos porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Já pensou, irmão? Quando alguém sai da casa do Pai, deixa o amor do Pai
que vai lá para o mundo desperdiçar a sua vida, ele se torna realmente como um porco. Por quê? Porque ele deseja comer o que o porco come. Você poderia pensar dessa maneira, eu comer a ceboseira que o porco come tudo que é sujo, que é velho, que é podre, misturado. E quando o homem está fora da casa do Pai, ele faz isso. Ele come toda a imundícia que o diabo tem para lhe oferecer. E ele ainda deseja comer essa sujeira. Por quê, irmã Gardene? Porque ele perdeu a identidade de filho. Ele não se conhece mais. Ele não se vê mais. Agora ele está misturado com os porcos. É triste, Deus fica triste em saber que ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para refletir a sua glória. E agora o homem se identifica com os porcos e deseja comer aquilo que os porcos desejam. O homem já perdeu a natureza de Deus, da vida dele, e agora ele tem natureza diabólica, só deseja imundícia. Mas ainda este filho tinha lá no seu íntimo uma consciência que fez ele entender que ele não era porco. Ele não era porco. E por que ele precisava comer o que os porcos comem? E aí, diz o verso 17, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Quem está no mundo tem fome, tem sede, tem necessidade. Ele sente. Por quê? Porque ele não está na casa do Pai. Você pode dizer, que fome é essa no meu coração? Eu já provei tudo, todos os pecados, eu já fiz de tudo, eu já me sujei com tudo, mas ainda continua um grande vazio, uma fome. A sua alma tem fome, tem sede, porque você não é porco, você é filho e está no lugar de porco. Você é filho e está na terra longe da casa do Pai. Você é filho e se perdeu. Volta, filho pródigo. O Pai te ama. O Pai te chama, Ele te espera, Ele está chorando, Ele está dizendo, filho meu, onde estás? Volta que eu quero te recompensar em dobro, eu quero tirar a veste de vergonha, eu quero tirar a tua sujeira, eu quero te lavar com o meu sangue, eu quero te purificar. Volta, filho pródigo, filho meu, eu te amo, tu não és porco, tu não precisa comer a lama, tu não precisa comer a sujeira de que os porcos comem. Tu não és porco, tu és filho, filho, filho. Eu te amo. Volta que eu te amo, filho. E diz o verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Que você possa dizer, ah, Senhor, tu me amas. Eu vou me levantar. Eu vou sair dessa sujeira. Eu vou deixar, Senhor, essa prostituição. Senhor, eu quero vestes de santidade. Eu quero a pureza que o diabo roubou. Eu vou deixar, Senhor, a maldição dos vícios que tem roubado a minha vida. Eu quero a saúde que o Senhor me deu. Volta, volta, filho. Eu te recompensarei em dobro. E ele disse assim, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Oh, quando o homem reconhece a maldade do seu pecado, mesmo ele sendo filho, ele não quer voltar para o pai como filho. Ele diz, Pai, eu quero voltar pelo menos como servo. Como servo, Pai. Mas eu preciso de volta. Eu preciso voltar para ti. Eu preciso, Pai, de estar contigo na tua casa. Eu preciso. Me tira da lama. Eu não quero mais comer o que os porcos comem. Eu quero voltar para os teus braços, Pai. Mesmo que seja para ser somente um empregado. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, quando o filho ainda estava longe, diz aqui a palavra de Deus, levantando-se, foi para o seu pai.
E quando ainda estava longe, viu seu pai. Olha, irmão, quando você no coração deseja voltar, você ainda está longe, ainda está no pecado, ainda está lá no chiqueiro de porco, mas já está se levantando, já está se erguendo, já está no caminho, né? Aliás, ainda está sujo, porque saiu do chiqueiro de porco, ainda está sujo, está todo melado, ainda tá fraquinho, porque ele estava ali comendo as bolotas dos porcos, mas está no caminho, voltando para casa. E o pai vê ao longe. Deus conhece o teu coração. Deus sabe que tu não queres mais comer o que os porcos comem. Deus sabe que tu não queres mais ficar com as vestes sujas. Deus não te quer ver com tuas vestes rasgadas, com tuas vestes sujas. Deus quer te lavar e te cobrir de glória e de honra, porque tu és filho e tu tens uma herança. Tu desperdiçou a vida que Ele te deu para honrar Ele no pecado. Entristecesse o coração do Pai. Quantos anos tu tem deixado de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, de honrar a Deus. Deus tinha tanto para que tu fizesse para Ele, mas tu desperdiçasse toda a herança. Tu deixasse a presença do Pai e fosse comer as bolotas dos porcos. Mas Ele está vendo o teu coração, que tu estás de volta, que tu estás regressando. E diz, e viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Ele se moveu de íntima compaixão, quando ele viu que você disse, agora eu vou voltar, agora eu não vou ficar mais nesta vida de pecado. Eu reconheço a maldade do meu pecado, eu pequei contra o meu pai, eu vou voltar, eu quero, Pai, estar contigo. E diz a palavra do Senhor, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai nem pediu para ele tomar banho, não. O pai se abraçou com ele, beijou ele. O pai foi ao seu encontro, ainda quando ele estava vindo. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ter chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Oh, Jesus é lindo. Ele quer te dar a melhor roupa. Ele não estava feliz porque o filho estava rasgado, sujo. Ele disse, tragam depressa a melhor roupa. Tragam, meu filho voltou. Eu quero lhe dar uma roupa nova. Tira esse trapo de imundícia. Eu quero lhe dar a melhor roupa. Ele é meu filho. Ele voltou. Diz aqui a palavra do Senhor. Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Você sabe o que quer dizer o anel? O anel quer dizer que o filho é herdeiro, que ele tem uma família, que ele tem um pai que lhe honra. Coloca o anel. O anel simboliza autoridade. O filho era uma autoridade. O filho tinha domínio. E o filho estava nessa condição porque deixou a casa do pai. Coloca o anel na sua mão e sandálias nos seus pés. As sandálias simbolizam a proteção. As sandálias simbolizam que o filho, ele tem honra, ele é preservado. Ele tem sandálias. Ele tem sandálias, porque no passado os servos, os escravos, eles estavam sempre descalços. Eles não tinham sandálias, porque as sandálias custavam caro. Só tinha sandálias os filhos dos nobres e os reis. Os servos geralmente estavam descalços. Por isso que ele disse, põe sandálias nos seus pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos. Ele não disse, olha, vamos matar uma galinhazinha magra, não. Traga o bezerro cevado. Traga o melhor que eu tenho no meu curral. E vamos comer, vamos festejar, vamos se alegrar. Assim faz os anjos de Deus, quando o filho se levanta e reconhece que é filho e não é porco.
e volta para os braços do Pai, eles se alegram. Assim faz os servos de Deus quando aquele filho pródigo que deixa a presença do Senhor, vai lá para o mundo, mas um dia ele reconhece que o que é que ele está fazendo ali, se ele não é pouco, por que é que ele está ali, vivendo uma vida, desperdiçando a vida na prostituição, nos vícios, no pecado, na maldade, fazendo mal ao seu próximo, se Deus não te criou para fazer o mal, porque você encheu o seu coração de malícia, porque você deixou Satanás encher o seu coração de pecado. Então, o Senhor, ele não tem prazer que o ímpio se morra no seu pecado, mas que ele se arrependa e se converta, volte ao Pai. O pai ficaria muito triste em saber que o seu filho morreu no chiqueiro de porco, mas ainda bem que ele entendeu, é o melhor voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados têm abundância de pão. E o seu filho mais, ele disse assim, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, se você está vivendo uma vida de pecado, saiba que para Deus você é considerado como morto, mas Ele quer que você venha reviver, né? Tinha se perdido, para Deus você está perdido. Se você está vivendo uma prática, uma vida de pecado, você está perdido para Deus. Mas se você voltar para o Senhor, você vai ser achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouvindo a música e as danças, e chamando dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse, veio teu irmão a teu pai, e teu pai o matou, o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Até o filho mais velho, que tinha ficado com o pai, não entendeu por que tanta alegria, por que tanta festa. O teu irmão chegou são e salvo, e teu pai se alegrou. Olha como Deus deseja que você esteja vivo e não morto. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que você volte para Ele. E Ele vai se alegrar, porque você está vivo. E Ele ainda pode tirar as vestes rasgadas e te dar uma veste nova. Ele ainda pode colocar um anel de honra nos teus dedos e te dar as sandálias. Então, não morra no pecado, volte para Deus. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo ao pai, estava com ele. Olha, muitas vezes aquele que está na casa do pai não vai entender como é que pode. Este lá estava lá no pecado, estava lá na prostituição, ele era até um homossexual, ela era uma lésbica, ela era uma prostituta sem futuro, ela era uma alcoólatra, ela era isso, ela era aquilo, ele era um ladrão, ele era um traficante, ele era. Alguém pode te condenar e te acusar, mas o pai vai dizer, olha, mas respondeu ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos, né? Então, às vezes, a pessoa está na casa do pai, e Deus tem tanto para ele, e ele nunca pediu, né? Aí ele vai reclamar, porque o pai está honrando aquele que voltou, entendeu? Alguém está ali na casa do Senhor, diz, Senhor, eu estava aqui, e eu nunca tive tanta honra quanto esse que chegou agora. O Senhor tem honrado ele com dons, tem trazido ele aqui, prega a tua palavra, e eu aqui, Senhor, ninguém nem me notava. Aí o pai vai dizer, mas você nem pediu, tudo era seu, mas você não pediu, né? Então, quantos não entendem como o pai se alegra que aquela ovelha perdida voltou para o redil, aquele filho pródigo reconheceu que estava perdido e quis voltar para a presença de Deus, né? Aí ele diz assim, o filho que estava na casa, né? Ali com o pai. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com os meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Alguém está na igreja há muitos anos, aí esse agora, que chegou lá do mundão, tu dá honra a ele, e eu estou aqui há tanto tempo, ninguém nem sabe quem eu sou, né? E não é assim que acontece, às vezes acontece isso dentro da casa do Senhor, infelizmente, né? Mas que você não venha se entristecer com o filho que já está na casa, viu? Ele está na casa há muito tempo, ele vai me desprezar, não se importe. O importante é que o pai vai te honrar. O pai está te vendo e o pai te quer. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmão, como o pai é humilde. O pai disse, este teu irmão, filho, ele é teu irmão.
Tu queres que ele morra lá no chiqueiro dos porcos? Ele é teu irmão. Ele tinha se perdido, filho. E ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Se você é este filho pródigo, que faz tantos anos que está perdido, que já parece até que está morto, você pode reviver. Volta, filho, volta. O Pai te ama, o Pai te chama, o Pai quer te honrar, o Pai quer se alegrar contigo. Ainda que os filhos da casa que estão lá não entendam por que o Pai honra ele, por que honrar ela, por quê? Porque o filho pródigo voltou, é filho. O Pai não faz acepção de pessoas. A alegria do Pai é tão grande que ele quer dar dupla honra. Não é porque o filho merece. O filho da casa não entendeu. Senhor, Pai, ele não merece. Ele desperdiçou a vida dele no pecado. E agora o Senhor curou ele, abençoou, honrou. Ele perdeu tudo, viveu na miséria. Agora o Senhor dá bênção a ele, dá uma nova família. O Senhor cura as enfermidades dele. Como é que pode, Pai? Eles não entendem que é filho. E o Pai não quer perder nenhum filho, né? Então, guarda essa palavra no seu coração. Tenha temor a Deus. Deus é onipotente, né? Deus é onipotente e tem todo o poder. Você pode dizer, mas a minha condição é tão miserável. Você está pior do que o filho pródigo? Irmã Gardina, eu estou, mas você ainda está vivo? Volte para a casa do Pai, né? Diga, Senhor, ensina-me a te louvar por tudo que sou, tudo que tenho e tudo que desfrutarei por toda a eternidade. Faça essa oração. Senhor, ensina a te louvar. Louve a Deus. Por tudo que você é filho. Por tudo que você tem uma herança. E por tudo que vou desfrutar por toda a eternidade. O que já conheço e que ainda me revelarás na eternidade. Entendeu? Você já conhece um pouco, mas há muitas coisas que você vai conhecer, o Senhor vai te revelar na eternidade. Então exulte, se alegre, porque Ele é um Deus eterno e maravilhoso. Então não olhe para as coisas que passaram, para aquilo que você perdeu, porque o Senhor tem muito mais para te dar, o Senhor tem muito mais para te honrar. O Senhor, diga, Senhor, livra-me do orgulho e de todos os defeitos que o inimigo colocou nessa fraca pessoa, porque eu fui fraco, Senhor. Eu aceitei as ofertas desse mundo. Reconheça, diga, sei que a vontade tua é que eu não me perca e que reconheça, não desfrute daquilo que o mundo tem para desfrutar, mas desfrute daquilo que o céu tem para lhe dar, que o céu tem para lhe oferecer. Então, não deixe a casa do Pai. E se você deixou, volte. Nunca deixes que algum propósito sujo tome conta de você. Não deixe que seja um servo que teme a Deus, que ama a Deus, que se agrada de Deus, para que o Pai venha se agradar e te honrar sempre. Não espere, não queira se sujar para reconhecer que Deus é Deus. Não, mas se você já se sujou, reconheça que Ele não é só Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele também é teu Pai. Ele é teu Pai. E vamos orar e agradecer a Deus por estas poucas palavras, que o Senhor fale com você, que você guarde ela nas tábuas do seu coração, que o Espírito Santo venha revelar o seu amor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor olhou para nós quando nós não éramos dignos de ser chamados filho teu. Pai, o Senhor nos recebeu como filho amado. O Senhor tomou, Senhor, o seu anel e colocou nos nossos dedos. O Senhor pegou a melhor veste e cobriu a nossa vergonha. O Senhor nos deu um banho com o sangue do teu filho amado. O Senhor colocou as sandálias da preservação e da honra nos nossos pés. Senhor, muitos não entendem porque tu faz tantas coisas, porque tu amas tanto, porque tu preserva tanto e porque tu espera tanto. Aquele filho que perdeu-se, aquele filho que foi embora, aquele que desperdiçou a sua vida no pecado, porque tu és um pai e o pai sempre ama.
O Pai não quer que o filho se perca. O Pai não quer que o filho morra. O Pai quer que ele volte a reinar, volte à casa do Pai, volte aos braços do Pai. Sim, Pai, eu creio que tu já estás esperando. Quantos filhos que estão perdidos no mundo e tu estás de braço aberto dizendo: volta, filho, volta. Através dessa palavra de oração, o Senhor está dizendo para você: volta. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que diz: volta, filho, e eu te recompensarei. Porque não estou dizendo isto porque foi fruto da minha mente, mas eu estou repetindo o que está escrito na palavra de Deus. Volta, ó prisioneiros de esperança. E eu vos afirmo que vos recompensarei em dobro. O Senhor quer que você, que perdeu a sua esperança, que você acha que não tem mais jeito para você, volte para a fortaleza, pois Ele tem cobertura, proteção, preservação, honra, bênçãos, identidade de filho para te dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe, Senhor, a minha oração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos chamado de filho, porque o Senhor tem nos perdoado, porque o Senhor tem nos amado primeiro. Obrigado, Senhor, por esta honra. Obrigado porque o Senhor tem preservado o meu irmão e a minha irmã, que ainda está lá no mundo, Senhor, mas que ele possa se lembrar que ele é filho e não é porco, e que ele precisa voltar para os braços do Pai. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus.